Tudo bom? Vou abrir aqui o nosso Insta. Tô só selecionando, avisando o pessoal que já vai começar, que eu entrei um minutinho atrasada. Se você quiser abrir aí na caixinha embaixo, ou se tem alguém vendo a gente, quiser mandar aviãozinho para ouvir o que a gente vai falar bastante sobre nutrição e fertilidade, sobre nutrição e tentante, suplementação da gestante, todo o acompanhamento nutricional da gestante e a importância. Então, eu estou selecionando aqui bastante pacientes tentantes para ver se elas entram conversar um pouquinho com a gente, né? Para a gente enriquecer aí a nossa conversa de hoje. Deixa eu preparar aqui. Vamos lá. Primeiro, eu queria te agradecer por você ter topado conversar hoje. Né? Acho que a gente já tentou outras vezes e não dava certo por causa da correria das duas, e graças a Deus hoje deu certo. Então, muito Final, obrigada. imagina. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar então. Tem vários temas para a gente conversar. Tudo que a gente conversar aqui hoje vai ficar gravado, então vai estar lá na página, vai estar gravado e a gente consegue que outras pessoas vejam. Então, se a gente falar alguma coisa interessante, você quiser que sua amiga veja, só falar que está lá gravado no meu Insta, tá certo? Doutora Letícia é nutricionista aqui em Foz do Iguaçu e eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal conhecer. Além, já sabe que você é nutricionista, mas você trabalha em algumas áreas mais específicas, sei que você fez algumas especializações. Então, se puder falar um pouquinho para a gente. Perfeito, Alissa. Eu trabalho na área esportiva e clínica funcional. Então, eu abordo essas duas áreas durante os meus atendimentos. Trabalho com atletas também, mas a área clínica funcional, que aborda muito essa questão do acompanhamento nutricional durante todas as fases da vida, nós trabalhamos já há bastante tempo aqui em Foz com isso. Ai, que coisa boa. Bom saber. A gente, quando eu cheguei em Foz, eu estava em busca até, né, de alguém que trabalhasse com nutrição funcional, para trabalhar minhas tentantes. E é super importante. Essa live hoje, gente, é para trazer algumas coisas de importante, eu acho que para as tentantes. E não só falar de alimento, comer bem, que tem que comer salada. A gente não quer falar para você comer salada e frango, salada, batata doce e carne. Não é isso. É tentar que você entenda o que quer comer bem, saber escolher um alimento, saber a importância disso, saber condicionar o alimento, tentar diminuir a exposição tóxica, porque escolher de um orgânico. Eu acho que a gente vai poder falar bastante sobre isso. E o primeiro tema que eu queria colocar hoje, Letícia, era justamente a parte de nutrição tentante. E você deve ter algumas tentantes aí no teu consultório. O que você prioriza em questão alimentar? Que tipo de nutriente? Se tem de algum tipo de alimentação específica? Se pensa em diminuição de exposição tóxica? Se você fala sobre isso, se puder conversar um pouquinho com a gente disso? Claro, Alissa. Quando o paciente me procura, desejando uma gestação, pensando nessa programação, eu sempre aviso essa paciente que meses antes nós precisamos começar esse acompanhamento, nós precisamos organizar o metabolismo. Então, como que nós procedemos com isso? Nós fazemos todas as análises bioquímicas, então fazemos todos os exames, avaliamos tanto a saúde da mulher como a saúde do homem também, que isso é muito importante, que a maioria, né, Alissa, pensa que é só olhar a mamãe, né, só fazer os exames da mulher e o homem acaba ficando de lado nessa história. Mas no consultório eu sempre abordo isso com os pacientes, que quem está tentando, nós precisamos olhar tanto a questão metabólica da mulher como a questão metabólica do homem também, tá? Então, nós avaliamos toda essa condição de exames. Após a chegada desses exames, nós vamos organizar a alimentação. Então, nós vamos fazer uma alimentação específica para fertilidade, retirando da alimentação aquele excesso de alimentos inflamatórios, retirando da alimentação alimentos que a paciente representa a sensibilidade alimentar, muitas vezes, organizando a rotina alimentar para que seja o mais saudável possível e priorizando os alimentos que ajudam na fertilidade. Eu também retiro da alimentação tudo que for tóxico. Então, sim, nós vamos priorizar os orgânicos,
nós vamos diminuir os alimentos inflamatórios dessa alimentação e nós vamos iniciar uma suplementação para ajudar nessa questão. E eu sempre falo isso ao paciente, não adianta começar essa suplementação uma semana antes, um mês antes, nós precisamos de meses antes para organizar toda essa condição metabólica do paciente. Aí, quando tudo estiver organizado, nós vamos fazer isto por um período e após repetir os exames para avaliar se está tudo dentro da normalidade. E quando os nutrientes estiverem todos dentro da normalidade, alimentação saudável, que eu senti que essa paciente está preparada, aí nós conversamos com o obstetra e nós definimos daí qual que seria o planejamento dessa indução, desse início de tentativa aí para a gestante. Essa questão da antecedência, né, é super importante e as pessoas falam um pouco, né? A mielomeningocele é uma coisa rara, é um defeito de fechamento do tubo neural, totalmente ligado à deficiência do ácido fólico. E digamos, às vezes que você não se preparou em nada, mas se você tiver que tomar uma coisa que seja o ácido fólico, né? Depois você podia até falar um pouquinho do metilfolato, mas é importante, por exemplo, eu tenho paciente que teve um filho com esse defeito de fechamento da coluna. Poderia ter sido evitado, talvez? A gente não sabe ao certo, mas muitas vezes a gente aumenta a suplementação de ácido fólico numa futura tentativa de gestação e muitos desses defeitos são evitados com apenas uma vitamina. Então, o preparo para engravidar, ele é super importante. Muita gente engravida aí no susto, né? Não queria, aconteceu, então vamos correr atrás, suplementar o que dá tempo. Mas quem está se preparando, quem está buscando isso, eu acho que o mínimo, se puder fazer tudo, acompanhamento com a Nutri, isso durante a gestação também, priorizar alimentos saudáveis, tentar tomar escolhas mais saudáveis, diminuir a quantidade de açúcar, priorizar orgânicos. Mas se for escolher uma coisa, o ácido fólico, eu acho que tem que ser também uma das primeiras coisas. Você quer falar um pouquinho do metilfolato? Claro, claro que sim. Esse é um caso bem específico que eu vejo muito em consultório. Às vezes o paciente está tentando engravidar há 4 anos, vamos colocar um exemplo aqui. E há 4 anos ele toma uma alta dosagem de ácido fólico, porque o ginecologista às vezes orientou que sim, ele precisa tomar, mas ele não volta às consultas, ele não faz acompanhamento, né? Ele acha que uma vez tudo bem, ele não verifica isso com uma certa frequência. E hoje já tem N estudos, né, Alissa, nos mostrando que existe a dosagem correta e existe a forma correta da suplementação, que deve ser suplementado como metilfolato na dose correta prescrita pelo nutricionista ou pelo médico ginecologista que o acompanha. E isso traz todo o benefício de evitar danos durante este período gestacional, né, na formação do feto e tudo mais, e também no posterior, depois que a criança nasce, evita-se aquele excesso ali da suplementação de ácido fólico, que também pode trazer alguns problemas, né, Alissa? Exatamente. Na verdade, hoje a dose recomendada, né, de suplementação. Isso, claro que vão ter pacientes que vai suplementar mais. Por exemplo, quem teve mielomeningocele anterior, a gente vai suplementar 5 miligramas, que daí é uma das únicas causas. Alguns casos de epilepsia, que usam algumas medicações específicas, vai estar utilizando aí uma dose mais alta também. Então, nesse caso, a gente aumenta um pouquinho a suplementação, porque essa paciente necessita mais. Agora, no geral, a população geral vai estar usando no máximo 400 microgramas, geralmente, que é a dose recomendada. A dose muito elevada na reposição do ácido fólico está associada ao aumento do risco de autismo. Então, vitamina demais também não é bom. Por isso é importante ir com a Nutri, dose as vitaminas, tentar fazer aí uma suplementação direcionada para o que você precisa. Mas, às vezes, não é melhor, né? Menos é mais em algumas situações. O ácido fólico é uma dessas. Exato, isso é muito comum, Alissa. Às vezes eu faço a ficha da anamnese no consultório, o paciente fala, eu tô tentando engravidar já faz uns 4 anos, e às vezes ele usa durante todo esse período uma alta dosagem de ácido fólico. Então é bem complicada essa situação, a gente orienta, obviamente, que precisa ter o acompanhamento, né? Que precisa verificar essa dosagem no exame de sangue, precisa fazer a suplementação correta para que a gente não encontre danos lá na frente, como você mesmo disse, a questão do autismo, entre outros problemas que pode acontecer por esse excesso de suplementação de ácido fólico.
Agora eu lembrei de uma coisinha que tá na moda agora, todo mundo tomar vitamina, né? Comprei um polivitamínico aqui, comprei outro ali, aí fui para os Estados Unidos, volta com uns potes desse tamanho. Aí a gente vai ler aquelas formulações cheio de açúcar, cheio de corante, bala de goma de mascar de não sei o que tem um monte de açúcar. Então, gente, não sai comprando essas coisas. Você gasta dinheiro à toa, pelo amor de Deus. Ai, mas eu comprei nos Estados Unidos, me falaram que esse é bom. Cara, tem muito suplemento bom lá, né? Mas então compra com orientação para você não sair gastando com suplemento nutricional que não precisa. E uma coisa que está sendo muito comum a utilização e não é recomendado para quem está tentando engravidar e atrapalha a fertilidade é a biotina, né? Hoje todo mundo, cai cabelo, quero deixar o cabelo bonito, quero melhorar a unha, daí vai comprando todos esses suplementos que tem para melhorar cabelo, às vezes tem altas doses de biotina, e a biotina é uma das vitaminas que a gente retira totalmente das tentantes. Então eu tenho recebido com frequência pacientes que estão tentando engravidar, quando eu vou olhar as formulações, acaba tendo biotina. É muito comum. Né? Acho que tá todo mundo caindo cabelo. Na pandemia, então, com estresse, teve um aumento da queda de cabelo. Eu recebi muita paciente com, meu cabelo tá ralo, meu cabelo caiu, meu cabelo mudou. E acho que isso foi muito comum, muito decorrente do estresse também. E aí a galera tá tomando tudo biotina. Aí chega tentando engravidar, lá tô eu suspendendo a biotina. Exato, em alta dosagem, né, Lissa? Sem orientação, sem avaliar um exame. Eu sempre falo para paciente, quando ela relata, meu cabelo está caindo, ou estou com síndrome de unhas frágeis, eu falei, a gente precisa verificar os exames, verificar o que está baixo no exame, se não tem nada baixo, verificar outro fator que possa estar associado a essa queda de cabelo, fator hormonal, fator de estresse, existe N causas, não é sair suplementando a vitamina porque o cabelo está caindo. Você tem que entender a causa, eu sempre falo isso para o paciente, e tratar a causa de base. E essa questão da suplementação é uma coisa que eu brigo muito no consultório e sempre oriento os pacientes, não use nada sem verificar exames bioquímicos antes. E quando eu suplemento na minha conduta, eu sempre coloco lá por X dias, após tal data eu repito os exames para verificar se entrou na normalidade, porque o excesso de uma suplementação nutricional, ela também traz grandes danos ao nosso organismo. Não é só o ácido fólico, não é só a biotina. A biotina são vários e vários nutrientes que podem sim causar problemas de saúde bem graves. Eu já vi isso muito na prática clínica. O pessoal se autossuplementa de todas as formas. As intoxicações, né, por excesso de vitaminas. Eu acho que é importante suplementar o que a paciente precisa, personalizado, né? E também uma coisa que eu acho importante, nem tudo é só vitamina, é aprender a comer. Não adianta você ficar suplementando a vida inteira. Quem sabe se você aprender a comer, aprender a escolher os alimentos, daqui a pouco você quase não está tomando suplementos, né? Ou diminui a quantidade de suplementos que você precisa. Então, não se fixar só nisso. Que vitamina eu tomo agora? O que eu faço agora? Se você puder se preocupar em aprender a comer, aprender a escolher o preparo adequado, aprender a condicionar o seu alimento de forma adequada, eu acho que também é uma preocupação importante. Você costuma fazer essas orientações? Sempre, sempre. Quem é meu paciente sabe. Alguns falam até que eu sou chata, né? Que eles falam, posso tomar tal coisa, posso tomar isso? Eu falo, primeiro aprende a comer. Depois a gente vai avaliar se tem necessidade de suplementar ou não. Porque não adianta usar 10 ativos e estar com uma alimentação totalmente incorreta. Que efeito isso vai fazer? O único efeito é você gastar dinheiro sem necessidade, porque benefícios para o organismo não traz se você não está cuidando da alimentação e principalmente a absorção nutricional. E isso é muito, muito sério, não só na questão das tentantes, mas o que engloba toda a saúde. Eu posso comer saudável, eu posso suplementar o que os meus exames pedem, mas se o meu intestino não está apto para absorver aquilo, se o meu organismo não está apto para absorver aquilo, é como se fosse uma torneirinha aberta. Usei e não fez efeito. Então, isso eu Não sempre absorve. né? Não absorve. Você às vezes está com uma deficiência agravante, vamos colocar um exemplo de zinco, né? E daí você suplementa, e aquele exame não normaliza, mas por que ele não normaliza? E você vai olhar, às vezes o paciente tem uma intolerância alimentar de base, às vezes ele está com uma doença intestinal inflamatória, aí a absorção é zero, é como se fosse a torneirinha aberta.
Por isso que eu digo que o acompanhamento nutricional, que o trabalho em conjunto, ele faz toda a diferença. Porque quando a casa está organizada, as coisas vão funcionar com certeza. Sim. Faz parte da minha anamnese. A maioria das vezes eu acabo perguntando. Peraí que tem gente aqui no meu pé. Ai, tem uma fofurinha aqui mordendo meu pé. Faz parte da minha anamnese geralmente perguntar: seu intestino funciona? Tem constipação? Vai no banheiro todo dia? Vou até mudar um pouquinho do assunto das tentantes, mas as minhas pacientes de endometriose, dor pélvica crônica, acho que é impossível falar de dor pélvica crônica e não falar de funcionamento intestinal. Hoje, com alimentação inadequada, consumo excessivo de corantes, conservantes, açúcares, isso contribui muito para a desbiose intestinal, né? Esses funcionamentos piores do intestino. Então, resgatar, tentar nutrir as bactérias boas do intestino. Tudo isso vai levar uma melhor absorção dos nutrientes que a gente precisa, vai melhorar a qualidade de vida, né? Um intestino que funciona melhor diminui reação inflamatória para o corpo todo, né? A gente fala dos fatores inflamatórios. Então, intestino, a gente tem 3 formas, né, de filtrar, de limpar nosso corpo. Então, intestino, urina e suor, praticamente. Então, atividade física para suar, tomar água para fazer bastante xixi e intestino. Então, se eu tenho 3 coisas que limpam o meu corpo, são essas. Então, tá aí, alimentação adequada, atividade física, mostrando que é super importante em qualquer fase da nossa vida. Com relação ao tempo, antes de tentar engravidar, eu sempre falo em 3 meses, é um número meio mágico na ginecologia, tanto para o homem e para a mulher, né? Então, para o homem, a produção do espermatozoide leva 90 dias, para a mulher, o recrutamento folicular, desde o primórdio até o folículo que vai ovular, 90 dias, por isso os 3 meses. Mas para ter todo um arranjo nutricional, você costuma orientar um tempo específico? Você começa um acompanhamento quanto tempo antes? Você costuma sugerir algum tempo? O ideal são 6 meses, eu digo, para arrumar a casa, porque até fazer os exames, regularizar os exames, mudar hábito alimentar, que é bem difícil, eu sempre falo, a vida inteira a gente come de uma forma, chega o nutricionista e tenta mudar tudo isso demora um tempo. Mas eu sempre falo, 6 meses é o ideal, mas no mínimo 4 para eu conseguir organizar os exames, que é o mais importante. Repor o que está baixo, organizar ali, o intestino não está funcionando, então tentar organizar a casa para que o corpo esteja apto para receber o feto e ter um bom desenvolvimento gestacional. Maravilha. Eu queria aproveitar para falar, vou pular para gestante agora, acho que é uma curiosidade. Todo mundo, chá sempre é saudável, chá sempre é bom, todo mundo toma um chazinho aqui, outro ali, daí a gente toma chimarrão, a gente toma tererê. Na gestante, né? Eu já sei essa resposta, mas eu acho que é importante a gente deixar isso registrado aqui, que é uma coisa que às vezes a população geral não sabe. Para gestante, você recomenda o uso de chás, chimarrão, tererê, ou tem algum limite, ou escolhe algum tipo de chá específico? Então, Alice, isso é uma abordagem bem interessante. Eu tenho uma das minhas especializações, uma das pós-graduações que eu fiz foi em fitoterapia, tá? De uns anos para cá já foi colocado isso em prática, que o profissional apto para orientar a fitoterapia é quem tem formação na área. E a gente sabe já que na fitoterapia é contraindicado qualquer chá. Não existe como você fazer um estudo relacionado a determinado chá com uma gestante, por exemplo, para dizer que não pode provocar um aborto. Não existe como fazer um estudo desse. Então, a gente contraindica qualquer tipo de erva, qualquer tipo de chá, inclusive chimarrão, tererê. E muito importante também falar dessa questão do chimarrão, né? Que não é só pela erva. Ali dentro eu também tenho a cafeína. E a cafeína é um ativo que eu peço para a gestante cuidar bastante, que pode ocasionar várias e várias alterações ali no feto. Tem vários alimentos que nós pedimos para que a gestante evite, então essa é a minha primeira orientação. A hora que o paciente fala, Letícia, estou grávida, né, de X semanas, então eu já passo essa orientação. Eu falo a listinha da alegria, né? Da listinha dos alimentos que nós devemos evitar
durante este período gestacional e o chá está inclusa lá nessa listinha como outros alimentos também, né? E isso é um erro muito comum. Às vezes o paciente está gestante, às vezes ele vem para acompanhamento e ele comenta: ah, eu faço um chazinho. Já vi até paciente falando: eu uso um chá verde de vez em quando porque eu tô meio inchada, ou um chá de hibisco, daí dá uma desinchada. Tudo errado, né? Sim. E além da erva, né? Daí tem a questão da cafeína ali no chá verde. Então é uma coisa que a gente pede para sempre ter a cautela, procurar uma boa orientação, né? Ir ao profissional para não fazer nada de errado. E antigamente as pessoas falam: ah, antigamente a minha avó usava muito, né? Então ela pediu que eu usasse. E eu sempre oriento o paciente que chá, nada, é contraindicado o uso de qualquer erva durante o período gestacional. Maravilha. Isso é importante, que todo mundo tem uma conotação do chá sempre inofensivo. Na grande maioria das vezes ele é, mas na gestante a gente sempre vai ter um olhar diferenciado. Até para os tipos de alimento, a escolha dos alimentos, se tem suscetível à toxoplasmose, se não é, preparo, às vezes, da salada, como higienizar. Então, a gestante é uma coisa meio à parte. Então, se durante enquanto tentava, não procurou uma nutricionista, gente, engravidou é fundamental. Porque daí a gente vai estar trabalhando com a nutrição de duas pessoas, da mãe e do bebê. Isso também, uma mãe bem nutrida, quando ela for amamentar lá na frente, ela vai melhorar o aporte nutricional no leite para o seu bebê também. Então, às vezes, uma boa suplementação de vitamina D, ela vai chegar lá, ela vai melhorar o aporte de vitamina D no leite para o bebê. Então, tem várias coisinhas que a gente vai ajustando, vai melhorando na alimentação, vai melhorando na suplementação, tanto da gestante como da tentante, que vão influenciar aí de formas positivas. E a alimentação da gestante, você muda muita coisa, rotina, tem alguma recomendação que você sempre faça? Claro, eu já de início, a primeira coisa que eu faço é retirar da alimentação todos os alimentos que são contraindicados durante este período. Eu vou dar alguns exemplos: a cafeína, a canela, a linhaça, eu retiro, retiro comida crua, comida mal passada. Peço para evitar o uso máximo de industrializados. Nós cuidamos também para não aquecer nada em pote plástico. Então, todas essas orientações já são iniciadas ali bem no comecinho da gestação. Aí nós solicitamos os exames nesse início de gestação para verificar como que está o corpo, né? E fazer a individualidade de cada um. E em cada fase da gestação, eu vou priorizando também alguns alimentos específicos para ajudar neste processo. Eu sempre falo, é a mãe e o bebê. E o bebê ele precisa receber todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Para que isso aconteça, a mãe precisa estar bem nutrida e é o que eu falo, a mãe precisa estar absorvendo o que ela está consumindo para que tudo ocorra de uma forma adequada. E daí, em cada fase da gestação, nós vamos fazendo a adaptação conforme o trimestre gestacional. E antes da mãe ganhar o bebê, também é orientado, é passada a orientação pós-parto para que ela consiga ali cuidar dessa alimentação nesse momento que também é um momento delicado para que aconteça tudo bem. Maravilha. E agora que você falou da linhaça, explica pra gente o porquê tirar a linhaça. Na nutrição funcional, a gente contraindica por ela ter uma questão, às vezes, de poder ser abortiva, né? Eu contraindico a ela, como contraindico a canela. Então, na nutrição funcional, a gente retira isso da alimentação do paciente, tá? Como eu falei, os chás, a canela, a linhaça, tudo isso eu acabo retirando da alimentação para evitar os riscos e priorizando aqueles alimentos que são necessários ali naquele momento. E a linhaça retira em toda a gestação, ou só no comecinho? Mais indicado no início, mas eu sempre falo para os pacientes, por Evitar. dúvida, como a gente não sabe como isso vai evoluir daqui para frente, né? Cada gestante evolui de uma forma. Então a gente evita para não ter problemas, né? Então tudo que eu consigo evitar que possa gerar alguma alteração metabólica, nós evitamos ali já durante esse processo. Eu sempre falo, os pacientes falam:
Ah, Letícia, mas eu gosto muito de comer tal coisa que está aqui na sua listinha. Falo, são só 9 meses. Depois você tem a vida inteira para comer. Depois troca, depois você volta a comer. Exatamente, é um processo, né? E vamos falar um pouquinho da suplementação do ômega na gestante? Um ômega de qualidade? Sempre recomenda? Eu recomendo um específico da Essência, mas você recomenda algum específico? Recomenda não utilizar alguns ômegas? Vamos falar um pouquinho do ômega 3, porque tá todo mundo, tá famoso, todo mundo quer tomar, mas ninguém sabe qual tomar, às vezes compra qualquer um na farmácia, e eu acho que é importante falar um pouquinho que tem diferença um ômega qualquer de um bom ômega. Legal, Alissa, ótimo, ótima abordagem. O ômega 3, primeira coisa de tudo, deve ser livre de metal pesado. Que o metal pesado é tóxico, vai trazer alterações para o feto, então precisa ser livre de metal pesado. Não adianta comprar também qualquer ômega 3. Às vezes você olha, ômega 3, vou levar este aqui. E quando nós vamos olhar na tabelinha nutricional e somar o EPA, o DHA, os ativos que nós precisamos ali, não faz efeito para o que eu quero. Na gestação, a gente usa uma concentração maior desses ativos específicos. Eu gosto muito de algumas marcas, você falou Decente é uma das que eu uso Vitafor, com uma concentração de DH um pouquinho melhor, né? Para que a gente consiga ajudar em várias coisas, entre elas uma bem importante que é a cognição, né, do bebê, a questão do cérebro, tudo isso é fundamental hoje em dia. A gente sabe, né, Alissa, que aumentou muito a questão de alterações relacionadas a isso, quando a criança nasce, tudo que a gente consegue fazer na gestação não é uma garantia que se vai evitar, mas tudo que a gente consegue fazer para evitar, nós vamos conseguir. Exato. O ômega, daí eu retiro um pouquinho antes ali da paciente se preparar, né, para ter o bebê. Isso, porque ele tem correlação, né, com a coagulação sanguínea, então a gente faz essa retirada ali um tempinho antes para preparar. Quanto tempo antes? Aí depende de cada gestante. Se eu vejo que ela está evoluindo bem, né? Se a obstetra me fala que ela está bem, eu vou até um pouquinho além. Quando eu vejo que já é uma gestante de risco, que pode ter um parto prematuro, já essa retirada do ômega 3. O ômega também entrou, foi uma das vitaminas da moda. A vitamina D, o ômega, e daí começou todo mundo a usar o que achava na farmácia. Agora, essa questão da qualidade, escolher um bom ômega, diminuir metal pesado. Eu vou aproveitar para fazer um comentário aqui sobre o café de cápsula. Eu sou uma amante do café de cápsula, adoro meu estresse. Mas quando as pessoas falam, tá, mas metal pesado vem da onde? Onde que tem esse tipo de intoxicação? Né? Então, tem vários alimentos. A gente tem você pode me corrigir, né? Não é minha área, mas às vezes eu posso estar errado. Mas eu sei que os consumos do café de cápsula tem bastante alumínio, então vai ter aí uma toxicidade. Então não é para tomar todo dia só café de cápsula, a gente poder fazer o café no filtro, ou outras formas de preparo do café na pressão, tem vários tipos, né? Então, tentar aí já é uma forma de diminuir a exposição tóxica. Alguns peixes, como o salmão, também é um peixe que tem bastante intoxicação, se eu não me engano, de mercúrio, então não consumir todos os dias, né? Então tem tanta coisa que a gente tem aí para melhorar em alimentação, em diversificar e aprender com a nutrição, que eu acho que é fundamental. A mãe que se prepara, às vezes, durante a gestação, ela aprende coisas que ela vai levar para a família, vai levar para a vida e talvez para uma nutrição melhor para aquela criança. Então isso é super importante. Uma coisa que a gente não falou e que eu acho importante, sempre que eu encaminho uma tentante para nutricionista, né, principalmente os casais vegetarianos, veganos, é a questão de não utilizar alimentos fitoestrógenos, né? Então, toda vez que eu vou preparar uma paciente para um ciclo de reprodução, eu sempre preciso separar esses alimentos. Então, se você puder falar alguns alimentos que a gente não utiliza aí durante um ciclo de fertilização in vitro, um ciclo de inseminação, ou mesmo na tentante, porque eu sei que os casais vegetarianos, veganos, eles acabam utilizando muito a soja, então acaba entrando alguns fitoestrógenos em grande quantidade na dieta que pode atrapalhar aí as tentativas de gravidez. Ai, perfeito, Alissa. Transmissão de pensamentos, né? Legal. Nós precisamos cuidar
em mais detalhes dessa gestante, né? Porque a gestante que ela não consome todos os alimentos de ou não consome nenhum, né, da questão da proteína animal, às vezes ela vai para este lado, né, que são os alimentos como, por exemplo, a soja, alimentos que contêm isso. E a gente pede ao paciente que retire isso da alimentação porque vai atrapalhar e muito nessa questão ali, tanto já quando está tentando, quando está gestante, então piorou, né? Aí que a gente precisa cuidar mesmo. Então, qual que é o papel da nutricionista nisso tudo? É colocar alimentos que tenham boa fonte de proteína também nessa alimentação, que vão substituir aqueles que o paciente retirou por não consumo daqueles alimentos, então a gente vai fazer toda essa substituição e quando não fecha o cálculo nutricional, nós suplementamos, mas nós não vamos para este lado de alimentos como a soja, entre outros, que podem atrapalhar neste processo. E esse é um papel bem interessante do nutricionista, porque muitas vezes o paciente fica com aquilo, ok, não vou comer esses alimentos porque eu li que não pode, então eu só vou retirar da alimentação. Isso acaba acarretando um déficit nutricional muito grave e às vezes até o não desenvolvimento da gestação pela falta da proteína na quantidade correta durante este período gestacional. E isso é bem comum. Eu já atendi algumas pacientes exatamente assim, que estavam lá no segundo trimestre da gestação e se alimentando de uma forma muito incorreta, sem nada de proteína praticamente no dia a dia. Isso já vinha atrapalhando. Quando eu fui fazer os exames, estava tudo desregulado já. Pois é, e o casal vegetariano, vegano, que não tem outras fontes de proteína, é super importante esse acompanhamento nutricional, porque daí vem a gente tira a soja, e daí às vezes não consumia mais nada. E tudo tem quantidade. Ah, mas eu como um cogumelo, dia sim, dia não. Gente, não é assim. Não come proteína animal, tem que buscar outras fontes de proteína. E aí a nutrição é fundamental. Eu tenho casais que, quando a gente foi ver, meu Deus do céu, comia muito mal. Fala assim, às vezes fala, a pessoa vegetariana come bem. Aí fui ver, era tanta fritura, tanto de coisa errada, não preocupava com esse equilíbrio da proteína por outras fontes. Então é super importante essa preocupação para quem está tentando engravidar, para quem está gestante, para passar isso para o teu filho, que muitas vezes o estilo de vida dos pais vai influenciar no estilo de vida da criança. Então, que traga um aporte nutricional adequado para a criança. Se você não se orienta, você não vai conseguir. Essa criança vai ter uma dificuldade, às vezes, no crescimento, no desenvolvimento. Então, essa orientação é super importante. A gente não sabe tudo em relação à alimentação. A alimentação realmente é uma coisa que muda, trabalhos novos, dosagens novas, novos suplementos, e isso muda a cada ano e a gente vem provando aí que a gente é o que a gente come na grande maioria. A gente consegue evitar muito problema com alimentação adequada. Exato, um ponto bem importante, Alice. Às vezes esse paciente, não só por ser questão de vegetariano, vegano, ele retira, vamos colocar um exemplo, a proteína ali na maior parte da alimentação. E ele vai lá e come muito carboidrato. E às vezes é um paciente que me traz já alteração de resistência à insulina, Insulina. caminho para diabetes gestacional, né? Que é muito, muito comum na prática clínica. Não só, como eu falei, os veganos, vegetarianos, né? Às vezes o paciente já vem com uma alimentação ruim, de base, de anos e anos que ele faz daquela forma, já inicia essa gestação com resistência à insulina e caminha para o diabetes gestacional. E essa questão da resistência à insulina, Alissa, que é muito importante, né? Porque é muito comum hoje em dia, né? Acredito que no teu consultório você deve atender bastante casos assim, né? Bastante. Porque costuma estar em conjunto aí com alterações de ciclo menstrual, irregularidade, infertilidade. Então, cada vez mais comum. E às vezes a pessoa acha que vem só do açúcar. Mas as pessoas esquecem que a fruta tem açúcar, que o arroz, todo carboidrato, que o pão, que o macarrão, que o empadão vira açúcar. Então o açúcar não vem só do açúcar em si, o açúcar branco que você bota no café, que você come no doce, no chocolate. O açúcar ele vem de outros alimentos também. Então entender que não adianta, ah, mas então eu vou sentar, jantei só fruta, aí comeu meia melancia. Não, comi só um empadãozinho, uma massinha com uma salada.
se você comer melancia, comer o empadãozinho, mais a fruta, mais a sobremesa, gente, é uma alimentação muito rica em açúcar e isso favorece essa resistência insulínica que está sendo falada hoje em grande quantidade, né? Exato. Hoje em dia é muito comum atender. Eu recebo vários encaminhamentos, inclusive de médicos, de pacientes gestantes com resistência à insulina, né? E aí fica um pouco mais complicado porque já iniciou a gestação dessa forma, às vezes até mudar a alimentação demora um pouquinho. Então tem que aumentar ali a questão da orientação para que o paciente entenda a gravidade daquilo. E eu lembrei de um ponto bem importante que eu vejo muito também, Alice, no consultório, por trabalhar com nutrição esportiva. Às vezes o paciente fala assim: Letícia, fiz um exame e descobri que estou grávida. Daí eu falo: ok, você já foi na sua ginecologista? Não, eu marquei daqui um mês, eu tenho consulta com ela. E daqui um mês eu vou fazer ultrassom, mas eu acho que eu estou de tantas semanas. E você já suspendeu o exercício físico? Não, mas eu já fazia, Letícia. Né? Então, eu queria que você explicasse, que é uma dúvida bem comum dos meus pacientes, que eu falo muito sobre isso, sobre essa questão, mesmo que você já esteja fazendo atividade física, Não precisa suspender. o Então, que a que orientação o que que acontece? As pessoas confundem com adequar a atividade física com a gestação, com suspender. Ah, eu tô com medo, a atividade física vai fazer eu abortar. Não. A gente tem que somente adequar. Então, poxa, eu sou uma atleta. Eu corro não sei quantos quilômetros, eu ergo tanto de peso. Eu não vou aumentar o seu ganho de peso. Eu não vou querer ganhar massa mais nessa fase. Eu não vou buscar eu tava aumentando, tava ganhando, aumentando a intensidade de treino. A partir do momento que você engravida, a gente vai buscar uma estabilização. E vai tirar atividade física de impacto. Então, eu fazia jump, vamos tirar o jump, vamos tirar saltos grandes, tudo que tenha muito impacto, aumento de carga. Nossa, eu erguia 200 quilos. Vamos tentar estabilizar numa dose média aí de quilo. E ver o quanto a paciente aguenta. Porque às vezes a paciente fala, eu tô tão cansada, então acho que não é bom fazer. Pelo contrário, é bom fazer. Então, atividade física sem impacto, tentar manter um nível de musculação que a paciente se sinta confortável, manter uma carga que ela já fazia, tentar trabalhar fortalecimento de costa, quadril, perna, alongamento, são coisas que ela vai precisar lá na frente. Então, eu vejo que as pacientes às vezes suspendem no primeiro trimestre, que é o comecinho da gravidez, e não voltam mais. E isso é a pior coisa que pode acontecer. E daí eu vou aumentar ganho de peso acima do esperado, aumento o risco de diabetes, hipertensão. Então, a atividade física ela não precisa ser suspensa. Ela precisa ser adequada à nova necessidade da paciente. E às vezes eu tenho até agora uma amiga que está gestante, ela ia malhar, ela falava, meu Deus, mas eu fico muito cansada. Então vamos adequar o teu cansaço, é normal. O teu corpo nessa primeira fase, ele aumenta a volemia, aumenta a quantidade de sangue em 20%. Então é claro que ele está trabalhando para multiplicar a célula, aumentar a quantidade de sangue, aumentar aí o fluxo do coração, o batimento, tudo para compensar a gestação. Então o teu corpo já está mais cansado. Às vezes ele não vai conseguir fazer uma atividade física de uma intensidade maior. Mas, tipo assim, não precisa sair demitindo o personal, largar a academia, pelo amor de Deus. A atividade física é muito importante. Vamos manter atividade sem impacto, manter uma musculação que você já fazia. Ou se a pessoa é sedentária, eu não quero que ela vire atleta na gravidez. Eu sempre falo muito isso. Se você é sedentária, então vamos começar alguma coisa? Vamos optar, então, por coisas sem impacto? Botar um aeróbico dentro de uma hidroginástica, uma caminhada mais leve, tentar e sempre buscar um preparo para o final da gravidez. Acontece muito. Tô com 28 semanas, não aguento de dor nas costas, minhas costas, meu quadril, eu não durmo, a perna repuxa, o ciático pegou. Poxa, se você tivesse se preparado, feito aquele acompanhamento lá na frente, trabalhado fortalecimento de coluna, feito a parte de musculação, né? Então, se você se prepara, quando chega na hora do peso, onde a barriga pesa para frente, onde tem a hiperlordose, a mudança da coluna para gestação, você vai chegar lá muito melhor. Então, se você se prepara para ter uma musculatura adequada, um alongamento adequado, ter um fôlego ali para o final, geralmente a gestação cursa muito bem. Então, essa questão, vou suspender tudo, vou parar tudo. Não, vamos adequar. Vai no teu obstetra o quanto antes, agenda o teu pré-natal. Talvez, enquanto eu não vou parar aí. Mas isso é o quê? 2 semanas? 2 semanas parada?
ou já faz só uma caminhada, uma coisa mais leve, conversa com o seu obstetra, fala o que você costuma fazer. E daí, é claro que eu sempre indico, se possível, né, se tiver condição, o personal trabalhando junto, fazendo um acompanhamento bem de perto, acompanhando aquela gestante na musculação, a frequência cardíaca, como ela está desenvolvendo, é o ideal. E a Elizabeth falou aqui do Pilates. Elizabeth também trabalha e encaminha o paciente para ela. Muito bacana a abordagem dela. E o Pilates é ótimo para gestante. Pilates e paciente que não faz nada, eu acho que pelo menos Pilates e hidroginástica. Quem já faz alguma coisa, vamos manter e adequar para o que precisa. Exato, exato. Porque isso é muito comum. Às vezes o paciente treinava, engravida. Ah, não vamos fazer nada. Ele te falou, parar com isso, né? Que negócio é esse? Ah, mas eu tenho dor na coluna, eu não consigo, eu tô fadigada. É só adequar, como você falou, é só fazer essa adequação para que continue, porque isso vai te ajudar lá na frente, quando a fadiga aumentar, quando você for para o parto, vai te preparar para tudo isso, para essa fase final da gestação. E é muito importante. Isso é uma coisa muito, muito comum no consultório, que eu fico brigando, que às vezes os pacientes querem desistir e eu não deixo. Sabe que até 14, 12, 14 semanas é muito comum esse cansaço intenso. Eu não faço obstetrícia, eu não faço pré-natal, né? Então eu acabo fazendo aí um caso ou outro. Eu tô acompanhando uma amiga que tá gestante agora, não tinha como eu não cuidar dela, né? E tá sendo um prazer acompanhá-la. E não é o meu dia a dia, né? Eu não faço mais pré-natal, mas ainda tô me divertindo aí fazendo um pré-natal agora. E ela falava assim: Meu Deus, mas eu durmo, eu acordo cansada, eu vou na academia, eu tô cansada, eu vou trabalhar, eu tô cansada, eu chego em casa, eu tô cansada. Eu não consigo fazer mais nada. Minha vida é só ficar cansada. O que é isso? Isso no primeiro trimestre. Falei, calma, é teu corpo tentando produzir mais sangue, o coração se preparando para bombear mais, é o teu pulmão preparando para puxar mais oxigênio. Então, dê tempo ao tempo. Prometo que com umas 14 semanas tudo melhora. E assim foi, com 7, 8, 10 semanas, 11 semanas, ela estava assim, fadigada. Agora com 14, ela, graças a Deus, vida normal. Tô ótima, passou o cansaço. Então não desista lá no começo, porque essa fadiga do começo, ela melhora. E se você mantém e depois mantém uma vida saudável, a fadiga do final é bem menor. É só inicial, né? É o que eu falo, são fases. Eu falo, é uma fase, você vai ter que ser forte e passar pela fase. Lá na frente, você vai agradecer por Vai ter a recompensa. exato pelo profissional não ter deixado você desistir, né? Exatamente. Sabe uma coisinha que a gente não falou e eu queria que você falasse um pouquinho? As intolerâncias alimentares. Hoje todo mundo. Hoje tem vários. Temos dois vilões, eu acho, principal aí na nutrição: é o glúten e a lactose. Eles têm, sim, um fator inflamatório, né? Mas é para todo mundo? É para algum grupo de pacientes? Ou é recomendável diminuir a quantidade desses alimentos para todos e restrição total para alguns? O que você costuma falar quanto a isso? A intolerância ao glúten, à lactose? Quando se tem confirmado diagnóstico de intolerância, é zero. Se retira, porque não se absorve, o corpo vai inflamar, não vai absorver nada de nutrientes e vai virar aquela bagunça metabólica, provocando até alterações bem graves durante o período gestacional. Agora vamos colocar um exemplo aqui. Paciente gestante não tem intolerância alimentar, testes todos negativos. Precisa zerar? Não, tá? Eu sempre falo isso para o paciente. Você tem que levar uma alimentação saudável, sem excessos de industrializados, obviamente, priorizando a comida de verdade. Mas não precisa também zerar tudo se você não é intolerante. Quando a gente fala de alimentos industrializados, eu vou lá no mercado, vou comprar um pão do supermercado. Às vezes está cheio de conservante, né, ali dentro. Aí eu peço para que faça o pãozinho em casa, com farinhas mais saudáveis. Você sabe o que você colocou dentro daquele pão. Mas eu não sou contra consumir glúten e lactose para todo mundo. Eu não sou nutricionista que vai retirar isso de todos os pacientes. Eu avalio individualidade. Quando confirmada intolerância, a gente retira. São alimentos que têm uma digestão um pouquinho mais lenta, mais complicada, a gente sabe disso, mas o que a gente vai fazer durante o período gestacional é a questão de diminuir alimentos industrializados.
Porque o que que eu reparo? Às vezes o paciente vai lá e não tem intolerância e corta tudo. Aí ele passa um tempo sem comer nada, nem um farelinho. Aí quando ele vai comer, ele passa muito mal, ele sente todo o desconforto. Ai, foi fazer uma viagem gestante e daí na viagem comeu e passou muito mal, virou uma bagunça, ficou com diarreia. Não é por aí. Eu penso como profissional que quando você tem uma intolerância, tudo bem zerar. Mas quando não se tem intolerância, a gente obviamente vai diminuir da vida, da rotina, os alimentos que têm uma digestão mais complicada, que podem causar alterações gastrointestinais e fazer as substituições que são necessárias, né? Evitando aqueles alimentos que tem muito prazo de validade, de prateleira de supermercado, que tem muito conservante. Isso realmente eu vou retirar da vida do paciente, tá? Certo. É aquela bela história que a gente já falou, nem tudo para todos, né? Não é todo mundo zero glúten, todo mundo zero lactose. É claro que eu acho que até um grupo de pacientes que se beneficia bastante da redução desses alimentos são as endometrióticas. Paciente com endometriose, porque são pacientes que diminuem a inflamação intestinal e diminuem muito em dor pélvica. Por incrível que pareça, já está dando quase que 50 minutos de live e não vai dar tempo de responder daqui a pouco perguntas. Então eu vou colocar a primeira que a gente recebeu, que é a do Targo. E ele perguntou qual a orientação nutricional inicial para uma paciente com SOP que deseja engravidar. Perfeito. Então, Targo, essa orientação nutricional, primeiramente a gente vai retirar da alimentação alimentos com alta carga glicêmica, que pode potencializar a síndrome do ovário policístico, né? Então, farinha branca da alimentação, a gente vai retirar os doces, vai diminuir também esses industrializados que têm geralmente carga glicêmica elevada. Essa é a minha orientação inicial para síndrome do ovário policístico e investigar ali todos os exames de insulina, que às vezes provavelmente vai estar alterado também, para poder ver o quanto está alterado e qual deveria ser a contagem correta de carboidratos no dia a dia dessa paciente. Porque uma coisa é ter uma insulina de 10, outra coisa é ter uma insulina de 28, outra coisa é ter uma insulina de 40. Dependendo do valor que às vezes eu encontro no exame, aí eu reduzo mais ou menos, dependendo do que eu avalio ali na individualidade do paciente. Mas seria resumidamente isso. E eu acho que é um suplemento nutricional aí que teve até um nome comercial recente, daí a empresa fechou da Estragem e agora a gente acaba manipulando, é o inositol, né? Acaba sendo um suplemento que a gente utiliza nessas pacientes. A paciente da SOP, muitas vezes com resistência insulínica, né? Na verdade, eu queria até falar quero usar um parênteses para falar de SOP e adolescência, deixa eu anotar aqui que senão eu esqueço. Eu uso bastante o inositol, mas é claro que nas pacientes com resistência insulínica eu prefiro utilizar sensibilizadores, que vai ser aí a metformina, né? Então tem que olhar, é igual o que você falou, tem que olhar, essa insulina é de quanto? Às vezes essa glicemia é de quanto? Qual o perfil alimentar, né? Não, ela não tem uma resistência insulina clássica, ela tem uma SOP que não tem essa insulina alta. Vale a pena usar então um suplemento como o inositol? Então, tem várias coisas que dá para fazer na SOP, não é só induzir ovulação e fazer metformina. Hoje a gente acaba suplementando outras coisas e a nutrição é super importante. E assim, um dado meio matemático, a maioria dos trabalhos falam que essa paciente com resistência insulínica, quando geralmente ela está acima do peso, quando evolui com uma perda de peso em torno de 10% do peso corporal, tem aí uma melhora do nível de fertilidade, dos ciclos ovulatórios. E às vezes a gente pensa que 10% é muita coisa, mas se pega uma paciente que está, por exemplo, com 65 a 6 quilos, com 75 a 7,5 kg. Então não é uma coisa tão impossível quando a gente adequa a alimentação com a atividade física. E eu queria abrir esse parênteses para falar sobre SOP na adolescência, né? Porque eu recebo todo dia no consultório, o paciente fala, eu tinha síndrome do ovário policístico quando eu era adolescente. Gente, o diagnóstico mudou. O diagnóstico para classificação de SOP em adolescente é diferente da mulher adulta. Então, não é só porque tem um aspecto micropolicístico. Então, não aceitem esse diagnóstico às vezes aos 12, 14 anos. Isso tem que ser acompanhado e avaliado de outras formas, não é só um ultrassom. E entrando no assunto adolescente, eu queria que você falasse um pouquinho na nutrição do adolescente. Não sei se você gosta da parte de crescimento,
E se tem alguma coisa específica nessa fase da adolescência que você costuma orientar, eu acho que a criança e o adolescente tem que aprender a comer para ser um adulto saudável, né? Mas e você tem alguma orientação específica? Costuma falar de alguma coisa a mais em relação a isso? Claro, isso é bem importante. Até essa questão do SOP, né, nessa idade, é muito comum no consultório atender paciente nessa idade, falando: ah, eu uso anticoncepcional porque eu tive diagnóstico. Tá, mas você fez acompanhamento? Não, não. Fui uma vez, fui diagnosticado e sigo usando a vida A toda, né? grande maioria dessas adolescentes com SOP não tem SOP, quando a gente fecha o diagnóstico. Antes dos Exato. 21 anos, é muito difícil você fechar um diagnóstico de SOP da forma clássica. Existe, mas os critérios são diferentes para adolescente. Então as pessoas falam, ah, tem um ultrassom com aspecto micropolicístico, todos os adolescentes têm aspecto micropolicístico porque tem uma reserva ariana muito boa. Então o diagnóstico realmente ele é diferente para adolescente do que é para uma mulher adulta. E é muito comum no consultório hoje chegar este paciente, né, com este relato. Então, eu sempre faço essa orientação para procurar o profissional e avaliar o quadro, né? É a alimentação do adolescente, até da criança. Eu sempre falo, tem que começar, nós iniciamos o ciclo da vida aqui, subimos e depois nós caímos, quando nós envelhecemos. Nós precisamos, desde este início da vida, estar bem. Nós plantamos hoje o que nós vamos colher amanhã. Isso é uma conversa que eu tenho com todos os meus pacientes. Se você deseja colher coisas boas lá na frente, plante coisas boas também. Ou seja, se quando você envelhecer, você quer ter uma saúde saudável, você quer ter qualidade de vida, habilidade, poder fazer as suas coisas sozinha sem precisar de ajuda, cuide lá atrás, desde quando você é adolescente, quando você é jovem, porque tudo que nós fazemos na nossa alimentação refletir na queda, né? Quando eu for envelhecer. Envelhecer todos nós vamos, né, Alissa? Mas o que difere se é com qualidade é o que a gente está fazendo no início da nossa vida. E é isso que eu tento colocar quando adolescente. Eu sei que o adolescente é um pouco mais complicado, porque às vezes ele já tem uma base alimentar pelos pais um pouco ruim dentro de casa, então eu tenho que tratar ele, tenho que tratar os pais também, para que a gente consiga realmente ter uma mudança. E eu começo colocando essa consciência para que ele tenha, para que ele entenda a importância disso tudo. E que tem, obviamente, todo um tempo, é um pouco mais demorado esse tratamento, porque não envolve só o paciente, precisa envolver os pais também, precisa mudar a rotina da casa. Na verdade, toda vez que a gente atende, eu tenho uma amiga que é endócrino-pediatra em São Paulo e ela fala muito isso. Toda vez que a gente atende uma criança, um adolescente com obesidade, a gente nunca consegue tratar o adolescente. Se não tratar a família, porque aquela criança ela não aprendeu a ir ao mercado, ela não aprendeu a preparar comida desde o começo. E então, se não mudar a família, o hábito alimentar da família inteira, a gente não vai mudar o hábito alimentar daquela criança. Então, não vai atuar em prevenção de doenças futuras. E na infância, principalmente, quando começa um hábito alimentar adequado, isso culmina aí também continuando com a adolescência, é onde a gente vai prevenir a obesidade no futuro, a hipertensão, a diabetes, o infarto. Então, é super importante mudar a família, porque não adianta. Ah, você não pode comer essa quantidade de arroz, mas o pai e a mãe estão comendo um mundo de arroz e chocolate. Então, a criança ela vai ser um espelho do que ela aprendeu dentro de casa. Então, a gente trabalha a família para melhorar a criança, né? E o adolescente, geralmente. Isso é muito comum. Às vezes a mãe fala: ah, mas ele toma coca todo dia, Letícia. Ele filho come biscoito o dia inteiro, come chips. Aí eu sempre olho para a mãe e falo: escuta, seu filho vai no mercado? Não, né? Quem vai no mercado é a mãe. Então a mãe compra. Se para um adulto às vezes é difícil abrir o armário e ter biscoitos, chocolates no momento de A ansiedade, gente não resiste. nesse ano de pandemia, né? Quem não ficou ansioso Nossa. abre o armário, tem chocolate. Imagina uma criança, um adolescente. Então, acho que a primeira coisa, os pais precisam ter consciência. Eu vejo muito isso no consultório. Ah, mas eu fico com dó porque eu trabalho fora. Eu falo, gente, eu tenho filho pequeno, eu trabalho fora o dia inteiro, nem por isso eu fico enchendo ele de chocolate e salgadinho. E ele nem sente falta disso porque eu nunca induzi isso a ele. Ele não sabe nem o que é isso. Pode ser que coma um e outro uma festinha, mas são
poucas quantidades, porque eu não introduzi este hábito do açúcar na vida dele. E eu sempre falo isso aos pacientes. A gente precisa cuidar o que nós começamos a colocar na alimentação desde novinho, na introdução alimentar. Você está fazendo introdução alimentar, esses 2 primeiros anos de vida são fundamentais. É o que essa criança vai ter de paladar lá no futuro. E isso até, né, eles aprendem e levar isso pra frente. Não tô dizendo que a tua filha não vai comer. Às vezes a pessoa fala, ai, mas ela vai comer um brigadeiro numa festa. Eu falo, claro que vai, né? Num aniversário, não é todo dia aniversário. Num final de semana, ter um dia que a criança vai comer o que ela quiser, experimentar coisas diferentes, é legal. A criança tem que conhecer os alimentos, ela tem que conhecer tudo. Mas a rotina, o importante é ter aquela rotina e ter um momento para aquilo, para aquele alimento diferente, para aquele lanche, para aquele chocolate, não tem problema. Para ir na festa de aniversário comer o brigadeiro, comer bolo, isso é o normal, todo mundo vai comer, só não precisa ser todo dia, certo? Exato. Não é o proibir, né? As pessoas vão falar, Exato. ela doou, ele vai numa festinha de um amigo, se ele até pega 1 ou 2 no máximo, mas não é porque eu proíbo, é porque ele não conhece aquilo, então já tá bom para ele, né? E na minha casa, eu não vou encher desses alimentos, eu não vou deixar à disposição da criança, mas você também não pode proibir em todos os momentos. Ele tá no convívio social, ele tá com os amigos, não só a criança, mas o adolescente também. Tudo bem, ele vai fazer isso com moderação, porque não faz parte do dia a dia dele dentro de casa, não é o proibir também. É o saber que tem momentos, assim como nós adultos, quando nós vamos a uma festa, a gente come um pedacinho de bolo, a gente come um docinho ou outro sem compulsão. Assim também tem que ser com a criança e com o adolescente, né? Com certeza. O Instagram já vai encerrar, gente, que já deu 58 minutos. Então, passou rápido, né? Primeiro, eu queria te agradecer por o teu tempo, por você ter parado aí para conversar comigo, para a gente jogar esse tanto de informação. Gente, se tudo que a gente falou aqui, se você que assistiu, viu que alguém precisa saber, precisa escutar um pouco do que a gente falou, vai estar salvo no meu Insta lá a qualquer momento. Acho que a Dani deve subir pro YouTube também, então vai estar aí disponível em mais de um canal. Quem quiser assistir, é só avisar ou marca amiga lá no post, que daqui eu já vou colocar lá. E assim, muito obrigada por ter vindo conversar, vir bater um papo aqui comigo. Por falar tudo isso, né? Compartilhar teu conhecimento, um pouquinho da tua vida aí de consultório. Fico muito, muito feliz quando as pessoas topam para conversar na live, porque eu acho que hoje a internet está lotada de informação errada, lotada de informação às vezes excessiva, que é jogada ao ar, assim, que às vezes não é errada, mas a forma do contexto que ela foi colocada não cabe para todo mundo. Então, a gente poder trazer um pouco de informação de qualidade, um pouquinho de informação em relação à saúde, a futuro e tudo mais, é super importante. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço, Alissa, pela oportunidade. Gosto muito do seu trabalho, tenho me identificado bastante, inclusive, com o seu trabalho, porque é bem voltado justamente para a minha área, né? Por isso que deu super certo. E te agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a nutrição funcional aqui na Tentante, na Gestante. Pena que o tempo não foi curto, né? Mas parece que foi curto, né? Vou. Muito mais. Bom, falaram aqui que merece parte 2. Quem sabe em breve a gente combina de novo. Gente, uma boa noite, um grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.